Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Se você não vir os meus vídeos até o fim, provavelmente não os entenderá direito. Sem a introdução, o desenvolvimento do raciocínio e a conclusão, não há como entender corretamente o que eu falo nos vídeos. É como olhar só a manchete do jornal e não ler a notícia. Então, veja o vídeo até o final, para você entendê-lo bem. Depois, se tiver gostado, compartilhe com seus amigos, dê o like ou dê o dislike se não tiver gostado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, é de graça, não te custa nada. E acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E pode sugerir temas aqui nos comentários. Então, sem mais prosopopeia flácida para sono de bovinos, vamos começar. O tempo é propício para reflexões. O vídeo de hoje vai ser um pouco disso. Há pouco mais de 2000 anos, em Israel, um casal saiu da cidade de Nazaré, lá no norte, próximo à fronteira com o que hoje é o Líbano, e foram para a cidade de Jerusalém, atendendo à convocação do imperador romano César Augusto, que dominava o país na época, para um recenseamento. Ele, um senhor já de idade avançada, e ela uma jovem mulher grávida. Passando pela cidade de Belém, já próximos do destino, chegou a hora do parto e o menino nasceu ali mesmo. Ainda hoje celebramos o nascimento deste menino. É o Natal cristão. Mas que correlação existe entre as celebrações natalinas e a saúde? Deixando de lado as mensagens repetitivas e as trocas de presentes, essa época do ano é marcada pela busca de aproximação das pessoas com seus familiares. E isso é muito bom. Mas seria muito melhor se pudesse ser um gatilho para o fortalecimento dos laços afetivos entre as pessoas, que parecem que progressivamente estão se enfraquecendo ao longo dos tempos. Paradoxalmente, o que foi determinante lá nos primórdios da humanidade para que o Homo sapiens sobrepujasse os demais hominídeos, que foi a cooperação entre as pessoas, o estabelecimento de laços familiares fortes, a vida em comunidade, em ajuda mútua, e que funcionou como fator de proteção contra diferentes tipos de perigo, parece que vem sendo esquecido. A distribuição de tarefas evoluiu para a formação de sistemas de governos mantidos pela população em troca de serviços e de benefícios variados. Hoje, aglomerados em grandes cidades, vivemos cada vez mais isolados. Vivemos solitariamente no meio da multidão. E é aqui que eu penso no gatilho de que falei há pouco. Eu vou contar duas histórias que vão justificar bem a ideia de que os laços afetivos e a proteção social que eles representam impactam positivamente a saúde. São dois estudos, um dos Estados Unidos, outro na Itália, que mostram isso. O primeiro, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, começaram um estudo com 724 homens em 1938. O estudo consiste de perguntar a cada uma dessas pessoas, ano após ano, sobre seu trabalho, sua vida doméstica, suas relações sociais e afetivas, a saúde, com o objetivo de ir delineando com o tempo como as suas vidas estavam sendo formadas. Desses, 60 ainda estavam vivos em 2013, no ano em que esses dados foram apresentados, e muitos com mais de 90 anos. Os 724 do início foram divididos em dois grupos. Um grupo de adolescentes do segundo ano da Universidade de Harvard, e outro grupo de garotos de bairros pobres de Boston. Eles cresceram, tornaram-se adultos, cada um seguiu o seu próprio rumo.
Um dos garotos de Boston chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Outros seguiram diferentes profissões, uns tiveram problemas com drogas, outros com álcool, enfim. Além de questionários respondidos pelos participantes, exames foram feitos a cada 2 anos, históricos médicos foram requisitados regularmente. E após 75 anos de estudo, e já com o 4º pesquisador à frente do estudo, porque é claro, com o tempo os pesquisadores também foram envelhecendo e morrendo e sendo substituídos. E com 60 dos 724 ainda vivos, essa foi a conclusão principal do estudo. Diferentemente de dinheiro, de conquistas ou de fama, por exemplo, boas relações pessoais nos mantêm mais felizes e mais saudáveis. E eles chegaram a essas conclusões com algumas lições aprendidas no estudo sobre relacionamentos. Conexões sociais fazem bem a nós e solidão mata. Pessoas mais conectadas socialmente, com família, amigos, comunidade, são mais felizes, são fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que não têm isso. Pessoas que vivem isoladas perdem a saúde precocemente na meia-idade e morrem mais cedo. O cérebro se deteriora mais rápido e perdem a memória mais precocemente. E os pesquisadores alertam que não se trata aqui de estar sozinho, porque você pode ser solitário no meio de uma multidão, ou não se trata de viver com alguém, ser casado, ter filhos, porque você pode viver no inferno dentro de uma relação afetiva. Trata-se, portanto, da qualidade dos relacionamentos. E outra coisa, dentre as pessoas que estavam saudáveis e felizes aos 80 anos, eles foram olhar os registros coletados dessas pessoas quando elas tinham 50 e descobriram que o que poderia predizer naquele momento da vida, aos 50 anos, quem seria um velhinho saudável aos 80, não eram os níveis de colesterol, de glicose, de hipertensão arterial, etc. Mas o quão satisfeitos eles estavam em suas relações. As pessoas que se encontravam mais saudáveis aos 80 anos eram exatamente aquelas que aos 50 demonstraram ter relações sociais boas, sadias, compensadoras. Com os conhecimentos que temos de fisiologia humana hoje, não é muito difícil explicar esses achados. E uma outra lição aprendida: relações saudáveis protegem não apenas o corpo, mas o cérebro também. Saber que se pode contar com o outro com o qual se relaciona é um fator protetor para a memória. Pessoas nessas situações preservam melhor a memória. O psiquiatra Robert Waldinger, o 4º diretor do estudo, assim conclui a apresentação dos resultados: uma boa vida se constrói com boas relações. E o segundo estudo: no mundo todo, homens vivem menos do que as mulheres, mas na Sardenha, uma ilha do mar Mediterrâneo pertencente à Itália, homens vivem tanto quanto as mulheres e todos vivem muito. Muitos passam facilmente dos 100 anos. Susan Pinker, uma psicóloga canadense, foi para lá estudar o fenômeno. Suas conclusões: características genéticas contribuem apenas com 25% para a longevidade dessas pessoas. Os outros 75% se devem ao estilo de vida. Lá é uma ilha, as pessoas vivem tanto quanto isoladas, formam comunidades próximas, interagem entre si em núcleos familiares sólidos, envelhecem, enfim, cercadas pelos familiares e pelos amigos. Elas nunca estão sozinhas. Mas não só na Sardenha, os italianos são mais efusivos nas relações e prezam o contato entre as pessoas. Eu passei um tempo estudando numa cidadezinha no interior da Itália, em 2008, me chamaram a atenção algumas coisas.
o comércio se fechava na hora do almoço. As pessoas iam almoçar em casa com a família. Mas na quinta-feira, o comércio fechava e não reabria mais durante a tarde. A tarde era da família. E tinham muitos velhinhos na cidadezinha. A gente sempre encontrava um sentado num banco na rua com sua boina xadrez. E eu adorava sentar do lado de um deles e puxar papo. Eles desatavam a falar com aquele jeitão próprio dos italianos. Enquanto isso eu exercitava o meu italiano. A propósito da relações sociais versus longevidade, a neurociência nos dá algumas pistas. A pesquisadora Elizabeth Redkay, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, mapeou as reações cerebrais de pessoas em interações presenciais e as comparou com interações via tecnologia, por meio de um vídeo, por exemplo. Ela viu que quando eu ouço a voz de uma pessoa olhando no olho, eu produzo mais respostas cerebrais do que quando eu ouço isso remotamente, por meio de um dispositivo de áudio ou de vídeo. E concluiu que talvez por isso as mulheres no mundo todo vivam mais do que os homens, porque elas priorizam as interações presenciais mais do que os homens. Mas voltando aos moradores da Sardenha, é um imperativo biológico saber que nós não estamos sós. Está marcada indelevelmente em nosso DNA a memória do tempo em que dependíamos da proteção social para sobrevivermos, lá no tempo das cavernas. E é esse mesmo imperativo biológico que estabelece uma ponte aqui entre os octogenários do estudo de Harvard e os centenários italianos de Sardenha. Em ambos os exemplos, o que vemos é que amar e ser amado é fundamental para se ter saúde e para se viver mais, para acrescentar dias à sua vida e mais vida aos seus dias. E eu quero encerrar esse vídeo tentando estabelecer uma ligação dos dois exemplos que acabamos de ver com o que acontece entre nós nesta época do ano. Poderíamos trocar os motivos pelos quais nos encontramos no Natal pelos motivos encontrados nos dois estudos aqui apresentados. Senão, de que terá adiantado nos encontrarmos? Eu sou bastante cético quanto às possibilidades disso vir a acontecer, porque parece que estamos cegos e surdos, mas é a ciência que está nos apontando os caminhos. E eu continuo a voz do que clama no deserto: endireitai as suas veredas. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista. Um santo e abençoado Natal a todos.